essa revisão de escopo da literatura, né? Que a gente já começou a falar nela há 2 reuniões atrás. Na última reunião, o professor Washington, né? E Fernanda, eles fizeram uma introdução, né, sobre a revisão de escopo, e dentro do nosso cronograma a gente achou interessante apresentar, a gente discutir, né, um artigo para a gente mais ou menos se situar em como fazer uma revisão de escopo. E aí eu acho interessante a gente abrir aqui para as falas do, do pessoal aqui, né? Quem leu o artigo e gostaria de comentar, vamos fazer em forma de debate, que eu acho que fica mais interessante. Quem puder ir aí abrindo a câmera, levantando a mãozinha, né? Falar das suas dificuldades, às vezes tem dificuldade no inglês, às vezes é o primeiro artigo científico que leu. Então vamos bater papo. O objetivo é a gente aprender e discutir juntos, para a gente ver alguns elementos, né, desse estudo e para a gente poder ir caminhando para desenvolver os nossos estudos. Tudo bem? Todo mundo aí tem que fazer TCC, tem um pessoal que tem interesse de entrar no mestrado, tem um pessoal que está fazendo trabalho de conclusão de residência, né? E para a vida profissional da gente, a gente precisa melhorar nossa capacidade, né, de leitura e interpretação crítica das informações, para a gente estar utilizando as informações de melhor qualidade. Então, a proposta é essa. Vamos abrir aqui para as discussões. Quem gostaria de iniciar? Fernanda, você chegou a ler o estudo, gostaria de fazer algum comentário? Boa noite, pessoal. Como vão? Eu li o estudo. Do meu ponto de vista, achei um estudo bem completo e bem grande, né? E isso pensando no sentido de que, de fato, a revisão de escopo, ela traz uma ideia geral da literatura. Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu anotei. Eu achei a linguagem acessível. Para quem tem uma dificuldade um pouco de inglês, pode ter limitação nessa questão de termos técnicos, algumas coisas que realmente, até para traduzir, fica meio complicado, mas aí durante a leitura você já vai se atentando no que é, né? De maneira geral, eu gostei, né? Falando um pouquinho da questão metodológica e falando um pouco dos resultados. Eu gostei bastante da pergunta do estudo. Eu vi aqui que eles utilizaram uma pergunta que envolvia paciente, contexto e paciente e contexto, né, no caso. E aí eles perguntaram aqui, eles queriam saber tanto das intervenções quanto da segurança. Então, acho que por isso que acabou ampliando bastante o resultado do estudo, né, em pacientes adultos que eram admitidos, né, em uma unidade de terapia intensiva. Quando a gente vai ler, a gente vê que eles tiveram um critério de busca bem extenso, assim. Então, se for lá nos apêndices, você vai ver que foram várias palavras combinadas de diversas maneiras, a depender de cada base de dados. Então, realmente foi uma coisa bem elaborada, né? E aí, trazendo um pouco para a prática aqui, você vê que tiveram, de fato, foram 7, né? 7 intervenções que eles encontraram na literatura e 72 estudos incluídos. Então, o resultado acabou que ficou bem completo e bem abrangente, né? Falando aí de mais ou menos 10.800 pacientes. Então, aí eu acho que a gente vai ter, né? Tem muita coisa para discutir, então, sobre as questões relacionadas à mobilização e a terapia respiratória. Acabou que incluiu os dois também, né? Então, eu acho que cada um dá para ir discutindo um pouquinho, né, sobre a questão aí da terapia respiratória, se a gente usa, se a gente não usa. A gente vê que tem muita coisa que a gente não usa muito, que eles já incluíram, pensando na questão da terapia respiratória, né, como a vibrocompressão,
né, ou apenas a vibração, como se, e eu acho que dá para a gente discutir um pouquinho, tópico por tópico aí. Muito bom, que bom, viu? Hoje, gente, fiquem à vontade para estar levantando a mãozinha, abrir a câmera, tá bom? Comentar. Essa é uma oportunidade, né, para a gente poder amadurecer a nossa leitura, a nossa interpretação das informações, né, tentando acessar informações que tenham cada vez uma qualidade melhor. Então, isso é muito importante, né? Não só para essa questão da carreira acadêmica, não, tá bom? Às vezes a pessoa fica só centrada pensando que ciência tem a ver só com a carreira acadêmica, com o seu TCC, com o mestrado, com o doutorado, com o trabalho de conclusão de residência, mas não, né? Isso faz a gente progredir na nossa carreira enquanto profissional. Então, mesmo que você não esteja na academia, né, você tendo um vínculo, por exemplo, no Estado, você consegue progredir, né, melhorar a sua remuneração, ocupar cargos melhores. Você, estando apenas na assistência, você tem condição de ter uma terapia melhor com o seu paciente, ser mais resolutivo, né? Então, vamos discutir, vamos tirar as dúvidas, né? Fiquem à vontade. Vou passar a palavra para o senhor Matheus, para ele poder tecer seus comentários, mas está aberto a fala aí para todo mundo. Olá, turma. Boa noite a todos, né? Acho que é sempre uma honra estar aqui com vocês nesse momento de discussão, né? Basicamente, eu confesso que eu acabei não conseguindo ler o artigo, mas eu vi, assim por cima, pelo menos a questão do título, né? Que se trata de uma revisão de escopo, e baseada na associação e na relação da fisioterapia com intervenções da área de neurotrauma, né? Então, pacientes vítimas, por exemplo, de traumatismo crânioencefálico, e alguns cuidados realmente são importantes para esse perfil de pacientes como um todo, né? Então, é claro que ele traz um resumo, acho que de uma forma geral, dessas primeiras informações, né? Então, como até a Fernanda comentou, essas formas de intervenção que a gente tem, né, são necessárias, né, para esse perfil de pacientes. E eu achei interessante que eu estou com ele assim aberto, o resumo dele por aqui. Ele coloca, né, que existe assim como diversos outros artigos, a necessidade da gente especificar e homogeneizar alguns critérios, né, metodológicos como um todo, para que você tenha estudos de melhor qualidade, né, com melhores desfechos e com terapias mais robustas, digamos assim. E, nesse sentido, acho que vale a pena a gente estar sempre trazendo isso, que nem todo estudo ele é conclusivo. Os estudos, na verdade, sempre deixam margem para discussões, para que a gente possa, a partir daquele estudo que a gente leu, pensar em alguma outra abordagem, pensar em alguma outra metodologia, e sempre fazer com que a ciência como um todo, especificamente acima de um determinado tema, seja possível, né, ser realizada cada vez mais. Então, eu estou vendo aqui como um todo que ele faz uma observação, né, da quantidade de estudos que foram encontrados, né, de acordo com os critérios de inclusão. Então, muitos dos estudos foram estudos observacionais, cerca de 61% deles, né, além de ensaios clínicos randomizados, né, controlados, algo em torno de 19% e 20%, no qual trabalhou a mobilização precoce, estimulação elétrica, trabalho de amplitude de movimento, fisioterapia respiratória, né, técnica de fisioterapia respiratória, que foram as intervenções mais comuns encontradas, então, na literatura, né. É claro que a partir daí a gente pode destrinchar cada vez mais essas formas de intervenção, saber basicamente como, em cima desses achados, né, de uma forma geral, a gente ir destrinchando cada vez mais esses estudos. Então, lembre-se sempre que um estudo ele pode levar sempre a outro. Ele nunca é conclusivo, né? Ele sempre, para que se torne um estudo, inclusive por vezes confiável, né? Ele sempre precisa dar margem para que outros sigam, né? A partir daqueles resultados que foram encontrados, tá bom? Então, é uma coisa muito boa para vocês, realmente, que estão com
essas ideias, essas propostas, e mais um estudo realmente achei bem interessante, aparentemente. Eu vou depois ler com mais critério, mas fica justamente essa mensagem para vocês, tá bom? Muito bom. Quem gostaria de colocar suas... Adriana, fica à vontade, Flor. Oi, gente, boa noite. É só assim uma coisa que me chamou muita atenção assim quando foi em relação à pergunta no começo. Ele fala assim: quais são as evidências disponíveis em torno das intervenções da fisioterapia, né, e a segurança dos pacientes admitidos na UTI com lesões neurológicas ou traumáticas? É aquilo que a gente falou que era revisão de escopo, né, que era aquela pergunta mais ampla, né, não era uma coisa específica. Então, pela própria pergunta, abriu um leque de opções, né, como o Deus falou, e Nanda falou mais cedo, sobre parte respiratória, sobre a mobilização, sobre a estimulação elétrica. Ele fala um pouco, né, dos riscos, né, que o paciente neurotrauma, ele dentro da UTI, ele é acometido pela própria doença, pelas próprias cirurgias extensas, pela própria imobilidade do leito. Então, ele procura tudo aquilo que a fisioterapia tem, né, de atuação. E aí, depois da aula, ficou tão mais claro, tão mais nítido, a leitura de uma revisão de escopo, ficou clara da forma que a gente discutiu, facilitou muito a leitura. Era isso que eu queria dizer. Muito bom, Flor. Queria ver alguém mais novinho aí, ou quem tiver com vontade de falar. Bora lá, galera. Professor Matheus, pode ficar à vontade. Não, mais novinho, aqui, ó. Eu sei que tem uma galerinha dos primeiros semestres aí, eu queria ter esse feedback, né? Se o pessoal está acompanhando, está conseguindo se situar. Enzo, fica à vontade aí, querido. Ô, professor, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não estou tão novinho no curso, né? Já estou no 9º semestre, mas eu também queria fazer algumas considerações. Infelizmente, eu não tive acesso ao artigo por completo, né, por algumas limitações, porque ele não é um texto, pelo menos pelo link que eu fui, não era acesso completo, né? Tudo mais. Mas aí eu pude dar uma lida por cima também para ver alguns critérios de metodológicos, algumas coisas que estavam presentes ali no estudo. E me chamou muita atenção, principalmente na parte de resultados, né, da quantidade de estudos observacionais, quer dizer, da proporção que tem entre estudos observacionais em relação aos estudos que seriam de caso controle. Já que a gente vem abordando a importância de uma revisão de escopo em relação a esse mapeamento, né, de entender quais são as evidências postas e perceber que para um tema tão importante, tão importante, tão interessante que é esse em relação ao neurotrauma na questão da terapia intensiva, essa sobreposição tão grande de estudos observacionais que acabam trazendo desfechos não tão conclusivos quanto se fossem mais estudos de caso controle e tudo mais. E aí já é um ponto interessante a ser observado que, dentro dessa área, existe uma falta desse tipo de estudo, que é algo que a gente poderia estar trabalhando, buscando mais a execução deles, o planejamento, tudo em direção a esses caminhos e etc. Então, eu só queria deixar registrado que foi algo que me chamou bastante atenção em relação aos resultados encontrados para essa revisão de escopo. Muito bom, excelentes observações, Enzo. Daqui a pouco eu comento mais um pouquinho sobre isso que você falou, mas queria ouvir mais aí. Vamos lá, vamos abrir o microfone. A comunicação é uma coisa muito importante, viu? A gente precisa treinar. Tem uma... Deixa eu ver aqui no chat, temos... tem um pessoal que não pode ligar o áudio, tudo bem? Foi a primeira vez que eu li uma... Mayra Fernanda falou que é a primeira vez que ela leu uma revisão de escopo, ela é do 2º semestre,
Ela não conseguiu ler tudo, mas excelente que já começou, né? Esse é o exercício, né? Achou o tema muito interessante, estrutura bem organizada, facilita a compreensão e também gostou bastante dos gráficos. Ótimo, muito bom. Quem mais gostaria de colocar as suas percepções sobre o estudo? O povo está tímido. Gabriel, você conseguiu ler o estudo? Ana Clara, Caroline. Até o pessoal que não está podendo falar. Gisele, Isadora, Isa, Aline, Ana. Temos Cleidiane também presente e Gislane presente. Fiquem à vontade, viu, pessoal, para levantar a mão, para tirar dúvidas, né, para a gente poder discutir o estudo. Esse é um exercício, tá bom? O profissional de saúde, a parte das intervenções, não entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A parte das intervenções, mas achei o estudo muito interessante, muito bom. O pessoal que está com a internet ruim. Deixa eu ver aqui. Gostou muito do artigo, sonou algumas dúvidas que tinha em relação ao escopo. Muito bom. Ana Caroline, pode ficar à vontade, Flor, para falar. Gente, boa noite. Acho que vai estar um pouquinho de barulho, porque eu estou na academia ainda, não deu tempo de ir para casa. Mas, lendo o artigo, e chegando mais nessa parte de resultados, eu gostei muito porque ele fez refletir sobre algumas partes, algumas técnicas que a gente usa no dia a dia e que meio que a gente muitas vezes não para pensar no se é seguro ou não realizar no paciente. Porque a gente já está tão acostumado a ver que tem a possibilidade de fazer a técnica, como hipercirculação, uma aspiração. A mobilização, a gente ainda discute mais, né, sobre a repercussão da mobilização, tanto nos sinais vitais, como é que o paciente vai responder mesmo, que tipo de mobilização que a gente está fazendo, mas o que mais parei assim, a pensar foi da aspiração, que ele chama, né, a atenção sobre como a aspiração ele traz que é um procedimento seguro, até porque se não fosse, provavelmente eu gosto de pensar que a gente estaria vendo outras formas de estar realizando emoção de secreção dos pacientes, mas ele chama atenção para como pode acabar descompensando o paciente, e principalmente esse paciente que está com essa parte neurológica mais crítica. Então, eu achei que foi bem interessante quando ele vai trazendo. Ele traz os estudos, né? Fala se foi que tipo de estudo, se foi um estudo observacional ou não. E aí ele vem trazendo e pontuando, né? Cada técnica, cada conduta, que a gente usa muito, né? No nosso dia a dia e que às vezes a gente não questiona se aquela técnica vai trazer mais bem ou se ela vai fazer mal ao paciente. Eu acho que foi muito interessante pegar essa parte. Não entender muito a questões metodológicas, sendo assim bem sincera, porque não consegui parar para me debruçar sobre essa parte mais assim, do artigo. Eu acabei fazendo uma leitura bem rápida, mas o que ficou mais foi isso mesmo. Eu achei bastante interessante. Comecei a pensar, inclusive, coisas que eu estava fazendo, repetindo, talvez sem me questionar no dia a dia. A segurança, ou se era mais benéfico ou se traria mais prejuízo ao paciente. Fernanda, pode ficar à vontade, Flor. Pronto, eu vou seguir a linha de Carol e discutir um pouquinho sobre isso, né? A questão da aspiração, porque você vê que é a intervenção mais corriqueira que a gente tem na terapia intensiva, e no artigo foi a que apresentou mais efeitos adversos, quando comparado com todos os outros. A hiperinsuflação também teve algum efeito adverso, né? E aí ele fala, né, a questão da aumento da frequência cardíaca, aumento de pressão arterial sistólica, né, aumento de pressão intracraniana,
né? E, de fato, foi o que mais teve, né? Que mais causou dano, comparado com os outros, em detrimento de seu uso corriqueiro. Achei que também foi uma parte bem interessante. E aí, ele traz também a questão, né, de itens para mitigar, né, esses efeitos adversos, que é um pouco contraditório, já que um deles, por exemplo, institui que os pacientes eles estejam mais sedados, né? Então, para a gente conseguir, né, reduzir esses eventos. Então, será que a gente ainda faz, né, se utiliza desses meios, né? Algumas vezes eu vejo prescrito no prontuário, né, bloqueador neuromuscular, para esses momentos, mas de fato fica aí para se discutir. Será que a gente tem usado, não tem usado? Né? A equipe se utiliza ou não, né? E se é benéfico também. Eu vou manter o paciente mais sedado, né, apenas porque a aspiração vai me gerar mais taquipneia, mais taquicardia, né, ou não, mais hipertensão. É uma coisa a se pensar. Muito bom, que bom estar vendo a participação de vocês, né? Espero que a galerinha aí que esteja tímida comece a vencer essa timidez, né? Muito importante a gente exercitar a nossa comunicação, a nossa fala, tá bom? Um profissional de saúde, ele precisa se comunicar bem. Cuidado para não ser só timidez. É importante tirar dúvidas, né? Tá se reunindo em grupo, é nesse sentido, de um poder estar fortalecendo o outro. Às vezes um tem mais experiência numa área do que o outro, né? Então, a galerinha mais nova aí, qualquer dúvida de termo, né, que não entendeu, pode ficar à vontade aí para abrir o microfone, abrir a câmera, né, para a gente falar. Olha só, pessoal, eu vou falando aqui, mas pode me interromper a qualquer momento, tá bom? O que esse exercício que a gente está fazendo aqui, né? Já chamei a atenção da importância de exercitar a comunicação. Vocês vão precisar disso para entrevistas, vocês vão precisar disso para empreender, para poder fechar negócios. Vocês vão precisar se comunicar bem para fechar bons contratos com seus pacientes, para explicar para os pacientes o que eles têm, né? Então, às vezes, um fisioterapeuta, só por se comunicar melhor, ele consegue ter melhores oportunidades. Outro importante exercício, né, que muitas vezes os profissionais de saúde eles não fazem, né, e os pacientes, se soubessem disso, ficariam aterrorizados. Será que a gente usa as melhores coisas nos nossos pacientes? Ou será que a gente está utilizando coisa que a gente ouviu alguém falar? Ou coisas que a gente viu no livro que foi publicado há 3, 4, 5, 10 anos atrás? Será que a gente não está aplicando algo que o professor colocou ali no slide? Será que aquela aula do professor está atualizada? Será que o professor ele avaliou criticamente a literatura? Então, são perguntas que a gente precisa começar a fazer. Então, nos nossos passos, a gente está utilizando um tipo de desenho de estudo. Existem vários desenhos de estudo. A depender do horário aqui, dá para a gente comentar alguma coisa sobre isso. Mas, aos poucos, a gente vai aprender um pouco mais. Existem vários desenhos de estudo. Esse aqui é um tipo. É uma revisão. Só que não é qualquer revisão. Não é uma revisão que está no livro que você leu. Então, tem uma galerinha aí que vai cursar neuroanatomia, por exemplo, que vai cursar agora fisiologia, por exemplo, a galera que está no 3º semestre, né? O pessoal que está no 2º semestre aí. E você começa a ter contato com essas coisas, né? O professor vai falar lá, ó, quando tem uma lesão no cérebro, e a gente sabe disso até intuitivamente, não precisa você ser um fisioterapeuta para saber disso, né? Essa daqui é uma área que a fisioterapia é muito reconhecida, então, frente a um problema neurológico, é importante ter a atuação do profissional fisioterapeuta
E às vezes a sociedade sabe muito disso do ponto de vista ambulatorial. Depois que teve alta do hospital, é importante movimentar essa pessoa. Então você aprende essas coisas. No hospital, será que é importante? E agora a gente está fazendo um recorte. Então, qual é o contexto que a gente está utilizando aqui? É o contexto da terapia intensiva, né? Qual a população? São pacientes internados ali, numa unidade específica de neurotrauma. Só que não foi qualquer método utilizado nesse estudo. Não foi simplesmente eu abrir, né? A gente é acostumado a fazer isso, eu vou estudar. Então, eu pego um livro, o cara mais interessado pega 2 livros, aquele mais interessado vai procurar se saiu algum artigo na área, né? Agora, você não dá conta de chegar até 72, por exemplo. Então, esse desenho de estudo ele é interessante porque uma galera sentou, fechou um teminha específico e foi correr atrás disso, foi vasculhar a literatura na área para tentar identificar as principais publicações. Então, a revisão de escopo ela tem mais ou menos essa finalidade, né? Ela vai explorar o que se tem produzido naquela área, né? Então, aqui só para vocês observarem que numa área específica, né, encontraram lá 72 estudos. Então, a próxima pergunta que a gente faz... Então, aqui você já deu um upgrade muito grande, né? Quem chegou até aqui nessas 3 reuniões e conseguiu se sensibilizar sobre isso, né? Que a quantidade de informação é muito grande. Então, você, como um bom profissional que é, você vai procurar as informações de melhor qualidade. Imagine aquele profissional, aquele colega seu que está preso apenas no slide, que está preso apenas na aula do professor, que está preso apenas aquele que é melhorzinho, viu? Que leu um artigo, né? Porque nem isso está acontecendo, tá bom? E os pacientes, mais uma vez, ficariam surpresos se soubessem disso. Se soubessem que um profissional ele vai atender um paciente de neurotrauma e sequer um artigo científico sobre aquele tema ele leu. Com uma leitura de uma revisão de escopo, você tem um pool de informações, né, diversificadas, de 72 estudos. Olha o up que você deu, né? É importante, né, a gente observar algumas questões, né? É um trabalho que foi publicado, né, numa revista internacional. Então, observem que foi feita uma pergunta dessa na reunião anterior, se a revisão ela tem possibilidade de publicação. Então, ó, foi publicado numa revista internacional, uma revista importante, uma das mais importantes dentro da terapia intensiva, tá bom? Agora, eu vou tentar apontar alguns problemas do estudo aqui, tá bom? Por quê? Porque o que a gente precisa agora nesse caminho da gente é a gente começar a olhar criticamente as informações, né? A gente precisa pegar um estudo, então vou pegar um estudo, vou me debruçar nele e vou ver se eu confio realmente em todas as informações. Observe que ele chama de revisão de escopo da literatura, tudo bem? Porém, isso foi em 2018, mas hoje esse estudo ele não seria publicado, tá bom? Esse estudo ele tem problemas metodológicos. Ele não segue as principais normatizações que o professor Washington e Fernanda comentaram na reunião anterior. Então, existem normas para que eu possa explorar ao máximo a literatura. Então, ele está me trazendo informações extremamente relevantes, me adicionou, tudo bem? Saio melhor depois de ter lido um estudo desse. Porém, agora é um outro upgrade que quem tiver interesse vai dar na sua carreira, na sua capacidade de compreensão de uma informação. Então, não é toda informação que chega até você que você sai usando. E, em geral, os profissionais de saúde fazem isso. Eles recebem a informação de um professor, eles pegam aquele slide, eles anotam aquilo dali,
Eles fazem uma busca muito simplória da literatura e começam a executar uma diversidade de técnicas nos pacientes, né? E não sabe se aquilo está funcionando, se aquilo é seguro. Não sabe se o mundo está utilizando aquilo, né? Quem usa mais, quem usa menos. Então, vamos fazer alguns comentários. O principal problema que tem nesse estudo aqui, ele poderia hoje ser chamado de revisão da literatura. Eles fizeram uma revisão da literatura. Mas em 2024 não cabe mais essa nomenclatura de revisão de escopo. Por quê? Porque ele teria que seguir algumas normas. Não vou citar tudo para não ficar cansativo, né? Durante o nosso semestre nós vamos discutir cada vez mais profundo nisso, e principalmente aqueles que colocarem a mão na massa para fazer, aí vão ficar craques, vão aprender bem legal. Mas observem que eles restringiram os artigos apenas à língua inglesa. Olha que coisa interessante. Escopo me dá uma ideia de tudo. Eu tenho que chegar no todo da parada. Será que não existem artigos chineses interessantes nessa área? Russos? Bora trazer mais para perto da gente. Será que todo mundo na América Latina publica em inglês? Bora colocar a segunda língua mais falada no mundo aí, mais ou menos, o espanhol. Será que não temos informações interessantes publicadas em espanhol? E trazendo para a nossa realidade que somos brasileiros, será que não existem trabalhos importantes em português que poderiam fornecer informações interessantes? Será que a nossa realidade é igual a dos outros países? Então, só para a gente começar a se perguntar. Aí queria trazer aqui para alguém aqui, por exemplo, Gislane, você consegue compreender essa reflexão que eu fiz aqui? Não sei se Gislane está podendo falar. Eu queria outra pessoa que não falou ainda. Rafael. Ô, Mayra. Abre aí o microfone, alguém, que eu queria ver se conseguiu captar esse raciocínio aqui, que talvez o artigo não chegou no escopo da literatura. Oi, professor. Sim, eu entendi. Realmente, ele se limita só à língua inglesa e, como o senhor falou, existem outras línguas, né, que podem ter feito, outras pessoas que falam outros idiomas, que podem ter feito artigos interessantes também, revisões de escopo interessantes também, que poderiam ser utilizadas. Então, eles chamam de escopo da literatura que eles estão fazendo, porém, eles afunilaram muito. Eles limitaram no seu critério de inclusão apenas uma língua. Então, a gente tem que ter cuidado aí. Eu não posso pegar essa informação que está publicada aqui em 2018 e dizer que tudo isso é uma verdade. João Anderson, fique à vontade, meu querido. Acho que o João Anderson levantou a mão. Não? Podem ficar à vontade, viu, gente? É a melhor forma de aprender nesse bate-papo, tá bom? Às vezes a gente pensa que é algo muito complexo, mas não é. Estão conseguindo. Pode ficar à vontade, querido. Certo. Esse ponto aí foi algo que me gerou dúvida também, professor, justamente por essa questão de limitar, né, somente a questão dos artigos em língua inglesa, né? E o próprio estudo, ele traz que dentre os achados deles, tiveram 11 que estão em outras línguas, mas que eles não incluíram justamente porque não corresponde, né, ao critério de inclusão deles. E aí eu fiquei pensando, se isso não é claro que vai influenciar, né, nos resultados, porque poderiam ter algum outro artigo aí que poderia trazer alguns resultados diferentes. E acaba que limita bastante os estudos deles, porque eles não trazem uma justificativa, né, a respeito desse critério em si. E aí eu percebi disso no fluxograma que eles mesmos trazem, né, que foram, se eu não me engano, 50 artigos, né, que não foram inclusos, né, do caso que teria a leitura completa do material, que não foram inclusos, e 11 desses não foram inclusos justamente por conta da língua, né, em que foi publicado. Perfeita a observação aí. Fiquem à vontade, viu, pessoal? Então, olha o olhar crítico. Quiser complementar, pode abrir o microfone falando aí, fique à vontade. Não, Perfeita observação aí de João.
Então, excelente observação. Então, olha para você ver. É um desenho de estudo. Acho que aqui agora cai a ficha, né, desse tipo de desenho. Não é qualquer revisão de literatura. É uma revisão que vai buscar o máximo encontrar tudo que está produzido sobre um tema. Então, a gente precisa seguir algumas normas para isso. E vocês vão ter contato, por exemplo, né, com o manual de uma organização internacional que se debruça nisso e ela vai dando alguns critérios. E um dos critérios é não limitar a questão da língua, por exemplo. Porque se você limitar a questão da língua, você pode perder muitos estudos. Então, esse é o ponto interessante. Então, daqui a uns dias a gente vai ler esse manual, né, da Joanna Briggs. Então, é uma organização internacional. Você vai dar uma lida lá e vai ver, bem legal, ó, o cara falando que é uma revisão de escopo. A ideia é tentar mapear o máximo. Então, é sentar uma galerinha, né, na frente do computador ali, rastrear a literatura, explorar a literatura, mapear o máximo. Em 2018, talvez a perspectiva ainda era outra, né? Não se seguia com tanto rigor esses critérios, mas atualmente precisa. Então, por exemplo, um grupo que quiser atualizar essa revisão hoje em dia já teria uma justificativa muito interessante. Porque só aí 11 estudos não foram incluídos. Será que esses estudos não modificariam alguma conclusão, algum resultado desse estudo, né? Outra coisa, aqui só para a gente apimentar um pouco mais a discussão, né? Eles não incluíram trabalhos que foram publicados em conferências, né? Então, se você for lá no fluxograma, né, na figura 1, você vai ver que é 8. Então, se eu somar 11 com 8, já dá 19 trabalhos. Será que não tem informações importantes sendo publicadas em anais de congresso, né? Eles não incluíram teses, dissertações. Então, olha como a gente pode conseguir mapear melhor a literatura se eu incluo esses estudos. Tudo bem? Eles não incluíram, por exemplo, revisões sistemáticas sobre o tema, porque eles só colocaram estudos primários. Depois vocês vão entender melhor sobre isso. Mas, por exemplo, eles estão perdendo muito da literatura, do que a literatura pode oferecer. Óbvio que eles deixaram claro isso nos critérios de inclusão. Os editores e os revisores da revista acharam interessante, publicaram o estudo, mas um desavisado lê esse estudo aqui e acha que o que está posto nesse estudo aqui é a melhor qualidade de informação que se tem. Aí você, que está um pouco mais avisado, é um pouco mais crítico, você vai falar, opa, eu estou lendo o estudo, porém, esse estudo tem alguns probleminhas. Ele não incorporou tudo. Pode existir efeitos adversos aí que ele não apontou. Pode existir outras modalidades de intervenção da fisioterapia que esse estudo não conseguiu encontrar. Então, é uma coisa bem interessante, né? Outra coisa que a gente pode comentar, né? E recomendo muito, quem não leu o estudo, depois passar, pelo menos na metodologia, isso vai te ajudar demais, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui, está um pouquinho escuro aqui. Só para vocês terem uma ideia, eles apresentaram um outro probleminha aqui, que eu acho que foi um vacilo que eles deram aqui, ó. Eu não vou comentar de tudo do estudo que eu encontrei, não. Um estudo que tem bastante problemas. Quando vocês amadurecerem um pouco mais o olhar de vocês, quando vocês lerem o manual da Joanna Briggs, quando vocês lerem o próximo artigo da próxima reunião, e se você voltar na metodologia desse estudo, você vai falar, rapaz, ó, o que eu estou encontrando. Ó, que coisa interessante. Mesmo um pesquisador se debruçando, eu, Rodrigo, hoje sento e vou falar, vou fazer uma revisão sobre
fisioterapia em unidade de terapia intensiva cardiológica. Ó, outro tema de estudo aí, ó. Atualizar essa revisão aqui, cabe demais. Outro, em pacientes cardiopatas, Adriana, que está trabalhando com pediatria aqui, e em pediatria, o que se tem falado aí pelo mundo sobre a parte de pacientes pediátricos? Ó. Então, eu preciso tentar incluir o máximo de coisas. Agora, um outro tópico, só para a gente apimentar a discussão aqui, é o seguinte: será que Rodrigo fazendo sozinho não corre o risco de eu estar cansado, me passar de alguns estudos? Então, estou pesquisando lá na internet. Na hora que eu for coletar informação do estudo, eu errar, eu coletar um dado errado. A recomendação é que pelo menos duas pessoas façam a busca de forma independente. Ou seja, eu ia para minha casa fazer minha busca e Joanderson vai fazer lá na casa dele sozinho a busca dele. E depois nós vamos comparar. Se tiver problema na nossa... esse artigo aqui eu não concordo, Rodrigo, você pegou, mas eu acho que esse não é neurotrauma, tal. A gente teria que ter um terceiro, o professor Matheus, ia entrar, ia falar, rapaz, eu acho que não deve incluir, Rodrigo, o Joanderson tem razão. Ele ia tentar desempatar, porque eu acho que inclui, Joanderson acha que não inclui, aí o professor Matheus ia entrar ali. Olha o que eles falaram aqui no tópico 2.5. Eles falam assim que os revisores completaram uma amostra de 10 estudos. Se vocês forem ler essa parte aí depois, é bem interessante. Que informação solta foi essa que eles colocaram aí? Porque eles falam que foi feita de maneira independente. Ficou parecendo que foram lá na literatura, olharam os 10 mil e tantos, vocês viram que eles partiram de 10 mil estudos e foram afunilando até chegar em 72. Mas será que eles leram tudo isso de maneira independente para depois comparar? Eles colocam informação solta aqui. Em algum momento, eles fizeram uma amostragem de 10 estudos. Será que eles não fizeram independente só de 10 e depois uma pessoa conduziu toda a leitura? Eu queria perguntar a Ana Clara se essa informação ficou claro para ela, se ela entendeu que isso pode ser um problema. Não sei se você está podendo falar, Ana. Massa. Gabriel, ficou claro que isso pode dar um defeito no estudo? Joia, está fazendo muito barulho lá. Não sei se Caroline ficou claro, né? Se não ficar, galera, fala, tá bom? São coisas meio óbvias, mas o que acontece, a gente está acostumado, desde o nosso ensino médio, a receber informação de um emissor, de um professor, e acreditar em tudo aquilo. A ideia ficou assim, né? Então, observem que agora, quando vocês forem pegar um estudo de revisão de literatura, eu já chego desconfiando. Eu já leio um livro desconfiando. Agora, se o autor me falar, por exemplo, num livro, ele deveria fazer assim. Nós mapeamos toda a literatura e o ideal, duas pessoas independentes para depois comparar e ver se bateu. Por quê? Porque pode não bater, pode ter estudos que ficaram aí para trás, a gente está cansado, ó. Estou de noite ali pesquisando, li um artigo, excluí aquele artigo. Poderia ser um artigo muito interessante. Tomara que tenha ficado claro mesmo, tá bom? Então, uma outra coisa interessante é que quando a gente vai fazer um estudo desse, para ficar filé mesmo, o ideal é que o protocolo ele tenha sido registrado. Lembra que Fernanda e o professor Washington comentaram sobre isso? Por quê? Porque antes de eu fazer as buscas, hoje em dia, se você fosse registrar um protocolo, por exemplo, e dissesse que não ia incluir, só ia incluir na língua inglesa, e que apenas os 10 estudos da amostra iam ser com 2 e depois um só, fazendo a busca e a extração dos dados, o revisor ia falar logo, epa, seu protocolo não está certo, não.
Se você quiser chamar de revisão de escopo, você tem que publicar tudo. Você tem que pesquisar tudo. Então, para ter esse nome revisão de escopo, tem que seguir alguns critérios. Já falei 2 importantes critérios aqui. Todos esses critérios vocês vão aprender a fazer um checklist disso, né? Fernanda já comentou alguma coisa na aula passada, ela falou sobre o prisma. Então, existe uma extensão do prisma que é própria para me conduzir uma revisão de escopo, para me chamar ela de escopo. Isso me dá uma maior confiança na informação. Então, essas coisas estão me baixando um pouco a confiança nesse estudo aqui. Observe uma outra situação muito interessante, é que a gente tem uma tendência, quando a gente está lendo um estudo, a gente pular logo para os resultados do estudo. Olha como todo mundo comentou muito aqui sobre as modalidades, sobre a segurança, sobre os resultados do estudo. Mas será que vale a pena ler os resultados desse estudo? Vou ser muito sincero, eu não li os resultados desse estudo, porque não ia me acrescentar muita coisa. Só de cara ele deixou várias coisas da literatura de fora. Quem disse que o que ele está me falando aqui representa a minha realidade? Sou brasileiro do Nordeste aqui. Talvez para me ter uma ideia do que o mundo inglês está fazendo, ok. Mas para mim dizer que isso é o escopo da literatura que eu estou envolvido, não. Eu vou tentar ler outras fontes, eu vou tentar produzir um estudo melhor. Não houve independência total, me parece, né? Uma dúvida, né? Caso tenha apenas uma pessoa fazendo a busca dos artigos. Não. As recomendações internacionais colocam que tem que ser no mínimo 2 pessoas e ter um terceiro para fazer o desempate, caso haja discordância, tudo bem? Então, por exemplo, eu terminei de conduzir uma revisão sistemática agora, foi até aprovada numa revista muito importante, e eu fiz a busca e eu encontrei, tipo assim, uns 20% a mais de artigo do que o segundo revisor. Depois eu tive que sentar. Então, a gente observou, né, onde é que ele estava pecando, ele não estava encontrando naqueles estudos. Então, imagine se fosse ele sozinho. Ia ficar, tipo assim, uns 20 estudos de fora, uns 17 estudos de fora, mais ou menos. Então, não é interessante. O interessante é que sejam 2 pessoas, e às vezes ocorre se eu vou incluir ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que eles incluíram, porque eles chamam de neurotrauma, a UTI, mas tem um momento que eles falam um termo assim, brain injury, que está mais relacionado ao acidente vascular encefálico, para a galera mais nova, e o derrame. Ou seja, não foi um trauma, foi uma injúria cerebral de um rompimento de vaso ou de um entupimento, né, de um vaso. Será que o paciente que bateu a cabeça é o mesmo paciente que teve uma lesão vascular? Hoje em dia a gente já sabe que não. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente sabe que não. A fisioterapia tem que abordar pacientes que tiveram um derrame de uma maneira diferente. Então, aqui, uma informação muito interessante para vocês. Aqui na tabela 1, por exemplo, ó, como a confiança, né? Enzo fez uma observação muito interessante. Talvez algumas pessoas não captaram, mas isso vai ficar para cenas dos próximos capítulos, né? Quem tiver aí assiduidade, tiver com a gente aí nas quartas-feiras, vai aprender uma coisa muito interessante, né? Que a maioria das coisas que a gente lê é lixo, gente. A maioria das informações que vocês leem, lixo, completo lixo. Você pode jogar fora aquilo dali. Você não confia naquilo dali. A gente já comentou, né, no primeiro encontro da gente, eu falei para vocês, dei até o exemplo do óculos, né? Que para mim saber o efeito de alguma coisa, eu preciso testar isso. Eu preciso testar. E o ideal é que eu compare quem usa e quem não usa. Então, eu dei um exemplo, por exemplo, do chamado Blue Control,
que é essa proteção de luz azul, que está todo mundo pagando seus 500, 600 reais aí na sua lente, e que não tem evidência nenhuma que isso serve para nada. A indústria de lentes, ela teria que pegar um grupo de pessoas, isso tem todo um desenho para fazer isso, colocar com proteção de luz azul, e teria que ter um grupo sem proteção, e depois comparar se essa luz azul funciona ou não funciona. Eu dei o exemplo do tênis. Estão vendendo tênis caríssimos aí e não tem um teste colocando uma galera para andar com tênis caríssimo e a galera para andar com tênis mais barato, para comparar e dizer que aquele tênis é superior ao outro. Observe como foram vocês na vacina. Vocês esperaram testar, retestar a vacina para você saber se realmente ela era eficaz. Para a vacina, estava discutindo isso até em mesa de bar. Mas para fazer aspiração, para mobilizar, para colocar um eletrodo ali e fazer a musculatura contrair, né, que o estudo colocou isso, eletroestimulação, e outras modalidades terapêuticas, a gente se embasa onde? Ó? Se você for olhar na tabela 2, o professor Matheus chamou a atenção que o número de ensaios clínicos ele era pequeno. Enzo também chamou a atenção. Que é um modelo de estudo ideal para testar alguma coisa, para me afirmar alguma coisa, né? Então, galerinha que está usando suplemento aí, por exemplo, gastando seu dinheirinho em whey, em creatina, vá procurar ensaio clínico para ver se pessoas da faixa etária de Adriana tomando whey, se o desempenho dela melhora em comparação a pessoas que não tomam. Então, cenas do próximo capítulo. Mas só para vocês verem, já vai ficar essa pulguinha ainda atrás da orelha de ensaios clínicos. O número de estudo foi pequeno. Agora observe o número de pacientes. Ó. O total de pacientes em todos os 72 estudos foi 10.846 pacientes. Poxa, que negócio robusto, né? Tá falando de uma realidade de 10 mil pessoas. Mas o modelo de estudo, que é o filé, que é o melhor modelo de estudo, tinha apenas 872 pacientes. Será que a gente pode afirmar alguma coisa? Será que eu estou consultando a melhor literatura sobre o tema? Será que essa informação é de qualidade? Houve um teste justo entre as coisas? Não sei se a Fernanda pode ficar à vontade, Fê. Eu achei bem interessante essa questão da quantidade de estudos, né, de pacientes e do tipo de estudo incluído. Talvez eu fiquei pensando logo no início, não quis dar início às discussões sobre essas questões metodológicas, mas separar para ver a própria pergunta do estudo, ela já incluiu, né, mais de um contexto, né, tanto os eventos adversos quanto a terapia. Então, se a gente pensar, essa semana eu estava numa aula, e aí, assim, se você pegar desenho, né, a gente tem a certeza de que o ensaio clínico randomizado, ele é a melhor ferramenta de pesquisa, mas será que é para todo tipo, né, de objeto de estudo? Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a questão dos eventos adversos, né, às vezes as coortes, né, que você avalia o paciente de um momento para frente, é o melhor desenho para você conseguir ter esse tipo de resposta, né, a questão de evento adverso, né, do que acontece no mundo real com os pacientes quando submetidos a tal intervenção, né. Perfeito. E aí, para Mas se for intervenção, a coorte é ruim. Exato. Mas eu digo assim, na questão do evento adverso, né? Na questão Tudo bem. do benefício da intervenção, evento adverso foi como se fosse um objetivo secundário dele aqui. Isso. A maior parte que ele gastou falando do estudo, ele destaca, né, que é fazer um levantamento das evidências. Uhum. Ele não fez isso, né? Ele fez um levantamento dos artigos publicados em inglês e que passaram por uma peer review, né? E foram publicados em periódicos internacionais. Foi isso que eles fizeram.
De fato. Então, a própria pergunta dele está ruim, né? Então, Sim. pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Isso que a Fernanda falou é muito importante, tá bom? Nós vamos discutir mais sobre isso. Existem desenhos de estudos específicos para cada coisa que eu quero fazer. Mas se no meu objetivo eu estou atrás de saber a evidência das intervenções, falar das modalidades de fisioterapia lá, entenda que o peso da informação do ensaio clínico, ele é muito superior. Eu preciso testar as coisas, eu preciso comparar grupos. Eu não posso simplesmente olhar e observar. Eu não pode vir uma pessoa aqui na minha casa e olhar, e aí, Rodrigo, esse óculos seu com luz aqui, proteção de luz azul, tá bom para você? E eu dizer, tá bom. Não. Tinha que pegar um grupo de pessoas que usam e um grupo que não usam e testar isso. E depois, lá no final, avaliar. E existem critérios específicos para selecionar essas pessoas, tá bom? Tem um monte de coisa, não é tão simples assim, para ter uma informação de qualidade. Eu não posso colocar um tênis só porque ele é bonito e tem uma marca bonita, e eu não posso afirmar que aquele tênis é superior ao outro. Eu teria que botar um grupo correndo com aquele tênis, outro grupo correndo com tênis diferente, e depois avaliar esses grupos lá na frente. Não pode ser um estudo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Só para tornar o problema pior aqui, ó. A maior parte dos pacientes, 53% dos pacientes, as informações foram obtidas de estudos retrospectivos. Tá bom? Não vou me alongar muito na reunião de hoje, mas eu acho que essa informação aqui tinha mais coisas, né? Eu tinha pontuado aqui bem mais coisas aqui para a gente discutir, mas aos poucos a gente vai discutindo mais, eu acho que dá para dar uma amadurecida. Mas, assim, por exemplo, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver. Rafael, você está podendo falar? Júlia. Quem não falou ainda, se estiver podendo falar, aí seria um prazer. Então, bora bater um papo. João, se tu está podendo falar? Só para a gente fechar a reunião aqui com essa reflexão, acho que vai ser bem interessante. Acho que se tivesse alguém para bater um papo aqui, seria bem. Se estiver podendo falar, quem estiver podendo falar, abre o microfone aí para a gente bater um papo. Estou podendo falar, se quiser. Eu não identifiquei quem falou aí. Quem foi? Foi Enzo. Só não vou poder abrir a Oi, câmera. Enzo. Não, ótimo. Você conseguiu acompanhar essa informação que apenas 872 pacientes eram oriundos de ensaios clínicos? Consegui sim, professor. Inclusive, isso demonstra que 800 de 10 mil é muito pouco, você concorda comigo? Com certeza. O objetivo que foi proposto é muito pouco. Agora, vamos lá. 5.823 pacientes, que dá 53%, são frutos de estudos retrospectivos. Você consegue entender o que é um estudo retrospectivo? Na parte de estudo retrospectivo, eu não tenho muito domínio, não. Vou ser sincero. Esse nome retrospectivo lhe dá alguma ideia, assim? Como se fosse algo voltando ao passado. Muito bem. Então, olha que coisa agora interessante, ó. Existem coisas que a gente acompanha para frente. A maior parte dos pacientes aí foram acompanhados para trás. Acompanhar para trás é um problema. Jo Anderson está lá no estágio. Fernanda está lá na sua assistência. Ana Caroline também. Adriana. Será que a gente registra as informações com tanta qualidade assim? Para confiar que eu vou num prontuário olhar para trás. É como se eu fosse agora na UTI do Prado, pegasse todos os prontuários e fosse olhar se os profissionais eles registraram os efeitos adversos.
Ele aspirou e ele registra lá, ó, a pressão subiu, a saturação caiu, a pressão intracraniana subiu. Não sei se deu para você acompanhar esse raciocínio aí, Enzo. Sim, professor, deu sim. Você acha que a qualidade dessa informação é muito boa? Olha, pelos prontuários que eu já vi na vida, acho que não. Acho que eu nunca vi registrado esses efeitos adversos assim em relação às condutas que foram rasgadas. Vamos dizer, deixa eu ver que tem um comentário aqui. Vamos dizer que eu fosse comparar agora. Falasse assim, Enzo, vamos fazer um estudo para saber quais são os eventos adversos no hospital. Peraí, Drico, eu já passo a palavra para você. Vou fazer um estudo sobre eventos adversos. Você acha que é melhor a gente consultar prontuários para trás, olhando para trás, ou é melhor a gente partir de agora, botar alguém lá dentro da UTI, monitorando mesmo, olhando para o monitor, olhando para as coisas, para ver se ocorre evento adverso? Você acha que o que é melhor, olhar para trás ou olhar para frente? Com certeza para frente, professor. Até para estabelecer, né, um protocolo adequado de monitoração ali e evitar que esses erros de não registro ou não acompanhamento do que está acontecendo sejam feitos, né? Acho que para frente fica bem melhor. Você consegue perceber que a qualidade da informação ela diminui a depender do desenho que eu faço do estudo? Sim, com certeza. A confiança que você tem naquela informação, ela diminui. Eu tenho que botar um pouco o pé atrás. Dri, fica à vontade, Flor. Opa. Não, professor, só para falar um pouquinho da realidade que às vezes os meninos ainda estão na faculdade, ainda não vivenciaram isso, não presenciaram. E Enzo, apesar de que eu não sei se ele é formado, ele falou coisas bem relevantes do não acompanhamento, do não registro, mas a gente vê muita coisa de duplicata de evolução, o colega não registra e acaba pegando o dado do que foi o atendimento anterior. Então, essas coisas retrospectivas realmente têm esse viés, né? Essa desvantagem, né, que a gente não consegue ter certeza se foi realmente real ou não. Então, eu acho, né, que a gente fecha a nossa reunião aqui. Se alguém tiver com vontade de fazer uma consideração, eu vi que a professora Marília fez uma consideração, a palavra está franqueada, viu, Pro? Delmiran, Greziele, Rafaela, fica à vontade aí para a gente poder debater. Então, desenhar um estudo requer seguir algumas questões, a gente já viu aí, né? Então, a revisão de escopo, estudo massa, se a gente seguir como manda o figurino, né? Então, vocês vão ouvir falar muito esse nome, o Prisma, vocês vão ouvir muito falar JBI, são recomendações para a gente, né, desenrolar um estudo com a melhor qualidade possível e que aquela informação que a gente encontra, a gente tenha a maior confiança. Então, quando vocês tiverem, né, vou dar uma dica aqui de milhões, tá bom? Talvez vocês vão economizar muito dinheiro na vida de vocês e ter uma galera vendendo muitos cursos, né? Então o cara inventa algum curso de alguma coisa aí. Será que a gente tem informação de qualidade, que aquela terapêutica ela funciona? Eu vejo todo mundo comprando curso, mas ninguém para pensar. Às vezes o cara coloca um título em inglês lá, vou dar um exemplo muito comum, e fala, isso funciona. E ele está se amparando em estudos retrospectivos. Oh, só daí eu acho que Enzo ficou ligado. Você compra um curso, Enzo, que é amparado em dados de estudos retrospectivos? Será que Enzo vai fazer esse investimento assim? Claro, né? Enzo é rico, está com dinheiro sobrando, para ele não faz diferença, mas para algumas pessoas fazem. Não seria melhor eu me dedicar em terapias que são amparadas, por exemplo, em estudos prospectivos? Vamos pensar nisso. Será que todo estudo prospectivo tem a mesma qualidade? Fernanda falou uma coisa interessante aqui, ó, estudo de coorte, então acompanhar um grupo de pessoas,
observando apenas, pode me dar ideia de eventos adversos. Inclusive, a coorte é até melhor do que o ensaio clínico para isso. Agora, saber o efeito de uma intervenção é algo diferente que a gente vai discutir mais lá para frente. Não é nada complexo, não, viu, gente? Aqui é só para a gente colocar essa ideia que a gente precisa ter uma visão mais crítica da literatura. Aproveitando para fechar aqui, né? Não, eu sei que fazer pesquisa é muito difícil, tá bom? Os autores aqui estão de parabéns, né? Se outros autores pegarem meus estudos, pegar o estudo de vocês, também vão criticar, faz parte, o professor Matheus falou isso, nenhum estudo é perfeito, a gente faz o que a gente dá conta de fazer. Agora eu vou falar da parte boa aqui, ó. A busca deles foi muito boa, eles não buscaram em uma base só. Então eles foram na Pedro, foi no Medline, foi na Embase, ou tanto de portais que eles foram. Então, depois você repassa lá na metodologia e olha. Às vezes, você quer estudar sobre um tema, né? Aí, por exemplo, Enzo está no estágio de fisioterapia em UTI. Aí ele já é um cara mais dedicado. Ele não fica só no livro, só no slide, só no caderno dele, né? Ele vai procurar na internet. Só que ele fala assim, ó, fisioterapia na UTI. Será que você vai encontrar tudo que existe na fisioterapia UTI? Esse estudo procurou fisioterapia na unidade de terapia intensiva de neurotrauma. Olha a quantidade de buscadores que eles usaram. Ó. Então, quem depois tiver a curiosidade, né, de dar uma olhada, olha o tanto de sinônimos que eles utilizaram. Não foi só essa página, não, tá bom? Isso está de parabéns, isso é o que tem que se fazer realmente, ó. A quantidade de termos, né? Então, ele não colocou só fisioterapia, ele colocou physiotherapy, exercise, rehabilitation, deambulation, air mobilization, temas, né? Electrical stimulation, né? Chest physiotherapy. Então, ele foi colocando diversos termos para tentar rastrear a literatura ao máximo. Então, o estudo procurou em várias bases, o estudo utilizou diversos buscadores, não fez um objetivo tão feliz, o objetivo não está bom, a pergunta de pesquisa não está tão boa, a gente vai discutir sobre isso, né? Ele faz algumas afirmações sobre a evidência e tal, que não é objetivo da revisão de escopo. Então, o professor de Washington e Fernanda falaram muito bem, o objetivo é mapear. Se eu quiser avaliar criticamente a literatura, falar alguma coisa de qualidade dos estudos, falar algo relacionado à evidência mesmo, né, de que algo funciona ou não funciona, eu preciso de outros desenhos, tá bom? Eu acho que foi bem proveitoso, né? Espero que nas próximas reuniões, né, tenham mais vozes aqui. Já foi muito bom a participação, tá bom? Foi muito bom a participação, muito massa, muito feliz e entusiasmado em estar aqui com vocês. Vamos estimulando aí os outros. Tem uma galerinha que não está frequentando as reuniões. Isso me preocupa, né? Mas tem ficado gravado, né? Depois vocês podem ter acesso a isso, tá bom? A palavra está aberta. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, se despedir. Não sei se ficou claro, né? Talvez alguma informação ou outra talvez não tenha ficado claro, mas eu ressalto, né, que vale a pena depois você dar uma lidinha lá na metodologia. Nem que você bota no Google Tradutor, né, só dá uma repaginada nisso. As próximas discussões, talvez a gente pegue alguns elementos desse estudo aqui para a gente apontar, né, onde ele falhou, onde ele acertou, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos. Queria agradecer em especial, né, a galerinha da diretoria aí, Danilo, Ana Clara, Gabriel, uma galera que tem que se esforçado aí nos bastidores para organizar tudo, gravar as reuniões, fazer link das reuniões, tá bom? Um beijão e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.